Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o Thales Peixoto, que é divulgador de um evento que acontece na sua segunda edição aqui em Maceió, o Quebrando Mitos, com a temática A Degradação dos Valores e a Crise Moral na Perspectiva do filósofo Olavo de Carvalho, economista contemporâneo de Delfim Neto, entre outros pensadores conservadores aqui no país. E este evento vai acontecer no dia 23, agora, neste sábado, no Espaço Cultural Linda Mascarenhas, no horário das 8 da manhã às 2 horas da tarde, com a inscrição que custa R$10 e que podem ser feitas em alguns telefones que a gente vai passar oportunamente. Bem, eu agradeço antecipadamente e pergunto qual é o pensamento social aqui em Alagoas que traz essa discussão para este sábado, trabalhando a perspectiva também de uma teoria conservadora aqui no Estado. Muito obrigado, Gorete, pela oportunidade de ter a Assembleia. Primeiramente, o que nos faz pensar em elaborar esse evento, esse segundo Quebrando Mitos, a partir do pressuposto que já se teve o primeiro, na degradação dos valores e na cultura, e na degradação da cultura brasileira, né? Hoje a gente vem vendo aí grandes debates e conversas sobre reformas políticas, não só da política em si, mas também da educação, da previdência, entre outras, né? Então, partindo do pressuposto da reforma da educação, em que a gente vê em que o nosso governo não quer mais formar pessoas que pensem, mas delimitá-las a um curso técnico e formar só massa de trabalho, a gente vem entendendo que a gente precisa resgatar essa cultura que existe dentro de cada um. Porque o ser humano nasce com a cultura, ele recebe uma cultura. Ele, mesmo que ele não tenha em si uma cultura formada, ele é culturado, ele tem a sua cultura, por causa do meio em que ele vive. E a gente quer fazer com que esse ser humano consiga desenvolver a sua cultura e gostá-la e praticá-la. Hoje, a perspectiva de uma discussão política, claro que está inserida no contexto dessas palestras, né? Afinal, as palestras serão conduzidas por Rodrigo Veridiano, que vai falar do movimento revolucionário e a degradação dos valores, como também o presidente da Instituição Brasileira de Direito Público, que é o advogado Adriano Soares, Marxismo Cultural no Brasil, ele vai ministrar essa palestra, como também o Direito Civil a serviço do movimento revolucionário, com o professor Eduardo Lira, professor universitário, e ainda as perspectivas olavianas para a saída da crise que nós vivemos hoje, não é, com valores e a restauração da cultura, ministrada pelo juiz federal Aloysio Cavalcante. Portanto, está aí uma massa crítica, né, que tem um pensamento definido sobre o que se passa no país, e não só nessa última década, mas em épocas anteriores. Como a juventude, particularmente, deve estar sendo chamada para a participação nesse evento? A juventude deve estar, como é que ela deve estar? Na verdade, ela tem que estar preparada para isso, então por isso a gente está fazendo esse evento, né? Mas não só se delimitar a esse evento, né? Você que quer conhecer mais sobre a história brasileira, a verdadeira história brasileira, sobre o que aconteceu com os nossos presidentes, sobre a economia brasileira, não só brasileira, mas mundial, sobre marxismo, sobre direita, esquerda, sobre posições políticas, sobre uma confusão que está se tendo hoje da economia global, sobre a criação de uma nova ordem que se vem se discutindo muito. Você que está curioso com isso, que não sabe onde ir, ou que já sabe onde ir buscar em sites, em livros, para entender sobre isso, venha para o nosso evento. Os 4 palestrantes vão trazer tudo isso numa esfera a nível mundial, né? Discutindo, lógico, as teorias do filósofo conservador Olavo de Carvalho. E aí, a partir daí, quando esse jovem chegar, mas não só jovem, mas também adultos, né? Quando esse jovem ou essa pessoa que for para o nosso evento chegar, acompanhar as 4 palestras, sair, se ela tem a consciência ou não de que é preciso mudar pela situação que nós vivemos, ela vai buscar, a gente quer dar o primeiro passo, na verdade, para você quando chegar em casa, buscar mais informações, buscar a leitura, aquilo que o governo não quer que a gente faça. O governo não quer que a gente faça.
que a gente leia, que a gente estude, que a gente busque o conhecimento para a gente poder ser crítico na hora da eleição, na hora de dizer, opa, isso que o governo está fazendo é certo, isso que o governo está fazendo é errado. A gente quer impor na cabeça de cada lagoano, não de forma brusca, nem também exigir, você tem que ir aceitar isso, não. A gente quer propor, na verdade, para as pessoas que vão participar desse evento, uma ideia diferente daquilo que se vem ditando, né, na nossa sociedade desde muito tempo. A gente quer fazer com que as pessoas se tornem pessoas críticas, pensadoras, que possam dizer assim, opa, isso que o governo está fazendo não condiz com o que se deve ser feito para o meu país, porque não é aquilo que vai melhorar, não é aquilo que vai ajudar a minha comunidade. Então eu acho que esse pensamento, basicamente a gente pode, você pode ir para o evento, né, no sábado, amanhã, né, sem saber basicamente nada. Isso não é ruim, isso não é ruim, isso é bom. O que importa é que você tem dentro de você esse desejo de buscar o conhecimento. Né? Um dia todos nós aprendemos com qualquer pessoa, na verdade, mesmo ela sabendo pouco, mesmo ela sabendo muito, a gente aprende com todos. Então, se você está com dúvida, está achando algo errado no país, achando algo errado no mundo, venha para o nosso evento no sábado, e aí você que sabe ou não, vai poder tirar suas dúvidas, conhecer um pouco sobre esse tema que a gente está trazendo, e se concordar, buscar mais o conhecimento. Se não, é o seu direito. O grupo que partiu para a discussão dessa temática, já vem se reunindo há algum tempo aqui em Alagoas, e qual é a base de sustentação, digamos assim, do ponto de vista da mobilização? Sim, o grupo já vem se encontrando há algum tempo, né? Primeiro foi formado um instituto, né? Mas que das pessoas que formavam o instituto, nem todas conseguiram continuar por causa de atividades cotidianas, e esse instituto acabou. Né? Logo depois, recentemente, eles formaram outro instituto, esse continua até hoje, que se chama o Instituto Chesterton, que é um dos grandes pensadores conservadores, né, do século passado. E a partir desse instituto, do primeiro, eles começaram a criar, a pensar, a elaborar um evento para tirar daquilo que eles aprenderam no curso do professor Olavo de Carvalho, transmitir para as outras pessoas. Né? Não adianta a gente ter o conhecimento e não transmiti-lo. E com essa ideia de transmitir conhecimento democrático, lógico, eles começaram a elaborar, já no ano passado, o primeiro Quebrando Mitos. Uhum. Pois bem, a ideia, e se eu estiver equivocada, que me corrija, é de que essa organização, passou a ter uma publicidade, digamos assim, a partir dos acontecimentos de protestos no país em 2013, não é? E caminhou com outras bandeiras de luta que incluíram, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, o Fora Lula, que até hoje ainda está vigente, não é? E também apoiados pelos movimentos Brasil Livre e entre outros. O que dizer do movimento na condução da crítica ao governo que assumiu após a saída, né, o impeachment da presidente Dilma, e uma certa apatia da sociedade em relação ao que está acontecendo? Primeiramente que o governo que assumiu, né, pós-Dilma, o governo Temer, né, não é um governo que a gente pode dizer que se condiz com aquilo que se pensa de governo, com aquilo que se pensa de governo conservador. Né? É um governo que vem cometendo os mesmos erros do governo passado, na verdade. Né? Diz ser reformista, diz ser um governo diferente, que está ajudando a melhorar o país, quando na verdade a gente vê algumas melhoras sim, mas não melhoras significativas. Né? A gente vê a carteira de trabalho, as assinaturas de carteira de trabalho aumentou, mas vem a reforma trabalhista, que pode ser um peso para o trabalhador, apesar de não ter grandes mudanças na reforma trabalhista. A gente tem a reforma da Previdência. A Previdência está passando por uma crise terrível. A gente percebe que os políticos tiraram muito dinheiro da Previdência. Mas será que faz necessário ter uma grande reforma? Ou a reforma que esses políticos estão pensando? A gente vê algumas privatizações e, em si, uma privatização, em parte, de algumas coisas, por exemplo, estádio de futebol. É um gasto terrível para o Estado, seria necessário.
mas não vem sendo feitas. A gente vê a reforma da educação, que está sendo feita da maneira errada. Na verdade, estão se vilipendiando os estudantes, fazendo com que eles não se tornem pessoas pensativas, pessoas que tenham aulas culturais, críticas, pessoas que tenham aulas culturais, de música, de dança, de teatro, mas sim, tenham aula só de curso técnico para terminar o ensino médio e trabalhar, não buscar uma faculdade. Então a gente vê esse governo, na verdade, vem seguindo a mesma dita do governo passado. Sem falar nas denúncias de corrupção. Denúncias de corrupção. Nosso presidente disse que era contrário às sanções à Venezuela, o ditador, né, Maduro está perseguindo pessoas na Venezuela. Né, as pessoas estão passando por dificuldades na Venezuela. Os outros países estão vendo sanções como uma forma de dizer que esse governo tem que sair, e o nosso presidente acaba dizendo que é contrário às sanções. Então, para ele está tudo bom, a Venezuela tem que continuar como está. Então, esse governo, na verdade, não é um governo que se foi dito quando o PMDB fez uma carta quando o presidente tomou posse. Né? Se dizia um governo reformista, um governo que ia trabalhar pelo país, um governo que ia andar para frente. Na verdade, a gente vê esse governo estagnado, né? Nem para frente, nem para trás. A gente vê mais ele estagnado para trás do que para frente. Né? Um governo que distribui rios de dinheiro para os deputados federais, e quem paga a conta é o povo brasileiro, como o ministro da Fazenda, dizendo que a gente tem que pagar mais impostos, dizendo que a gente paga mais impostos. Então, a partir desse pressuposto de que a gente nunca teve, nos últimos anos, governos sérios no nosso país, a partir daí que vem também essa ideia do quebrando mitos, discutir a forma de governo. A gente não está conformado com esse governo, não. O governo brasileiro não é um governo ideal. Eu vim falar no França Moura na semana passada que a gente não se tem até hoje, até agora, nesse momento, candidatos presidenciáveis ideais para o nosso país. O que eu questiono é também nesse contexto da mobilização que a gente já viu no país inteiro, sobretudo a juventude engajada no movimento Brasil Livre, dos caras pintadas. Era raro não ter um final de semana que a mobilização não tomasse a orla, as praças, os centros das cidades no país inteiro. E hoje a gente assiste a cada semana um escândalo envolvendo a presidência da República ou as situações no Congresso Nacional em que a população e nem o movimento se faz presente com a mesma força que teve antes junto ao discurso fora Dilma. Por que isso acontece? Talvez o movimento em si tenha perdido um pouco de adesão, não sei explicar. Né? Isso daí seria bom uma pessoa do movimento em si, que participa do movimento, que é coordenador do movimento, está aqui. Mas o movimento também, creio eu, que não compactua com essa forma de governo, né, pelo movimento, né, pela proposta que o movimento propõe para as pessoas. Mas não é estranho o fato de ter arrefecido essa mobilização popular? Isso é estranho. Não só por parte do Movimento Brasil, mas parte de todos os movimentos todos também. Todos os movimentos, né? movimento sindical, Isso. Exatamente. Os estudantes, não é? Os próprios estudantes, movimento sindical. Quando se tem manifestações contra esse governo, é pouco. Até também dos próprios aliados do ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma. A gente vê poucas manifestações, né, contra esse governo. O que está acontecendo, eu não sei lhe informar. Não sei o que está acontecendo com as pessoas, mas é uma questão a ser discutida e contextualizada nessa temática. E a gente está trazendo também para esse quebrando mitos também essa forma de discurso. O Rodrigo Verdiano vai falar melhor sobre isso na palestra dele no próximo sábado, nesse sábado da manhã. Neste sábado. Nesse sábado, isso. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Thales Peixoto, ele que é divulgador do evento Segundo Quebrando Mitos, com a temática, desta vez, a degradação dos valores e a crise moral na perspectiva do filósofo Olavo de Carvalho, economista nacionalmente e internacionalmente conhecido por suas ideias conservadoras. E aqui, essa discussão acontece neste sábado, dia 23, às 8 da manhã e termina às 2 da tarde no Espaço Cultural Linda Mascarenhas, lá no Farol. Thales,
Em relação, por exemplo, a essa escolha, essa temática representa um pensamento que está na ordem do dia. Qual é a essência do conservadorismo que leva a essa mobilização e traz essa temática à discussão? A essência do conservadorismo é a defesa da vida, a defesa da família, da dignidade do homem, não é? Da propriedade privada do homem. Em si, basicamente, são esses pilares, os quatro grandes pilares do conservadorismo. Né? Mas o que o conservadorismo propõe? Né? O respeito à nossa cultura, a valorização da nossa cultura, aquilo que a gente aprendeu como cultura. Né? Então, como é que a gente pode dizer? O que é a nossa cultura? Machado de Assis, uma cultura riquíssima brasileira. Os livros de Machado. Então, a defesa dessa cultura, o estudo desses grandes escritores, da nossa música, da nossa boa música, na verdade, né, dos nossos escritores, e propor isso, né, pegar o passado e trazer para o futuro, sempre se renovando, né? Ver aquilo que aconteceu no passado com os óculos do futuro, estudar, comentar, e sempre ter esse rito de conhecimento, de ganho de conhecimento, de o comércio do mercado ser aberto para o exterior, lógico que sim, se tendo respeito entre países, né? Então, basicamente, o conservadorismo é isso, conservar aquilo que a gente tem de bom e trazer para a atualidade, na verdade. Não há hoje uma polarização colocada entre conservadorismo e o avanço democrático que permite uma ampliação dos valores, por exemplo? O conservadorismo, na verdade, se tem uma visão errada sobre conservadorismo. Se diz que conservadorismo é uma pessoa arcaica, que está voltando para o passado, mas não. Há um preconceito para isso? Podemos dizer que sim. Eu não digo nem tanto preconceito, mas assim... No sentido literal da palavra. Isso, no sentido literal da palavra, isso é. Pessoas que, na verdade, não sabem o que é conservadorismo, né? E aí falam sem saber, né? Que já é um mal da nossa cultura brasileira, né? Porque as pessoas foram formadas assim, infelizmente, não porque querem, mas porque elas não acreditam mais no que pensam, mas no que falam, por causa dessa falta de educação, tanto por parte do governo, quanto por parte, se você tem uma religião, da sua religião, ou por parte dos seus pais, não sei. Orientação sexual também, que é uma questão polêmica, que se coloca no dia a dia. E o conservadorismo conserva tudo isso, ele defende, né? O conservadorismo vai dizer, por exemplo, você que é homossexual vai morrer, está errado. Não. A gente respeita a sua dignidade, é um país democrático. O conservadorismo respeita a democracia e apoia os avanços, né, éticos, sociais e políticos, né, pautados, lógico, na organização, porque o conservadorismo defende uma organização para tudo. Então você tem que ter uma organização, você tem que ter uma direção. Não adianta eu fazer uma reforma política sem antes estudar as posições do país, ver a situação da comunidade. O conservadorismo entende a situação do pobre, do rico, do político, ele entende aquilo tudo, junta e coloca isso em pauta e se discute. Não é, na verdade, vamos dizer assim, vamos fazer e faz. Há uma discussão agora, não é, no Congresso sobre a questão do ensino das religiões. Não é? Há setores que defendem já também no Congresso e também no âmbito do judiciário. Isso. Não é? Sobre o Brasil adotar uma ampliação do estudo das religiões ou manter o que hoje é lei. Não é? Como o grupo vê essa discussão? O que a gente tem que entender, na verdade, aí? Se diz que não é bom ter ensino religioso nas escolas porque o país é laico, certo? O país é laico. Eu me lembro de uma frase do deputado Francisco Toledo, uma vez que a gente estava aqui conversando, ele disse para mim, o país é laico, mas em sua essência é cristão. Eu disse, lógico, porque o país foi formado desde as suas entranhas, pela religião católica, lógico, mas se tem uma essência grande e uma base grande cristã dentro do nosso país. Por causa da história do Império, do Portugal, com o rei, com a igreja, e depois as igrejas presbiterianas que veio aqui, né, e assim em diante. Mas lógico que eu entendo que a escola não pode defender uma religião em si. Porque o estudo das religiões é que seria isso, o mais democrático. O estudo das religiões seria o mais democrático. Então, Exato. O ensino religioso é importante, porque a religião, toda religião em si, se acompanha com a moral. Né? E para o ser humano, é bom ter essa moral, essa base moral. Né? Porque o que a gente acredita? Que com essa base moral, o ser humano vai poder ter discernimento ético, filosófico e político da melhor forma possível. Mesmo que ele não leve em diante,
né? A gente vê, eu acompanhei essa semana uma entrevista do repórter Caco Barcelos, e o que é que ele disse? A minha base moral e de estudo, quem me deu toda foi a Igreja Católica. Não defendendo a Igreja Católica, nem fazendo uma apologia, dizendo que ser católico é a religião ideal. Não, mas respeitando a opinião dos outros e dizendo que aquilo que a base moral de estudo e de força na caminhada, talvez humana, quem dá, na maioria das vezes, é a própria religião, a própria sua igreja, né? A gente vê que a igreja evangélica, protestante, hoje investe muito em músicos. A gente vê grandes músicos protestantes que estão tocando, alagoanos que estão tocando e cantando no mundo todo, né? E que foram financiados pela sua igreja, pela sua fé. Então, talvez não, se deve continuar o ensino religioso, até porque o ser humano é aberto àquilo transcendente, né? A gente sempre busca algo para se explicar, acreditar na verdade. Então, talvez uma religião ajude, e ajuda com certeza a conduzir a sua vida, e a gente acredita nisso. Quando se fala em conservadorismo no âmbito político, associa-se a um pensamento de direita. Como entender essa situação para não, digamos assim, polarizar algo que não existe no Brasil, que é a polarização, de fato, da direita com a esquerda. Nós temos aí um pluripartidarismo que agora, com a reforma, pode minimizar essas representações, mas a questão ideológica está colocada e está também pulverizada no país. E como avaliar esse cenário? O conservadorismo em si simpatiza com algumas ideias da direita, mas não é a direita, na verdade. Né? O que é, na verdade? O conservadorismo... No plano político, como a gente pode identificar o conservadorismo na prática parlamentar, por exemplo? Pronto. Por exemplo, existem os liberais de direita. Né? Os liberais de direita defendem livre mercado, como o conservadorismo defendem a dignidade do homem, como o conservadorismo defende, mas alguns pontos são deslocados um pouquinho do conservador, né? Como uma desordem no país, né? Como a gente pode dizer, parecido, mas não é, como um pouco da anarquia. Né? O conservadorismo gosta de ordem, de país bem, como é que eu posso dizer, equilibrado, um equilíbrio de todos. Defende isso. Só lembrando que nós tivemos um episódio em 1964, que resultou em 30 anos de regime militar no Brasil, em que a ordem foi mantida, mas às custas de muito sangue e de muita tortura. Enfim, associar, digamos assim, um pensamento de direita ou no universo que o país já viveu, como tirar essa mácula que existiu e que existe, não é, na verdade, como dissociar essa orientação política? Na verdade, a ditadura militar não foi em si um governo conservador. A gente pode dizer que foi um governo mais parecido com o direita. A gente teve, lógico, presidentes da ditadura militar que simpatizaram um pouco com o conservadorismo, mas em si... porque, na verdade, ser presidente do Brasil não é uma coisa muito fácil, porque você não se governa sem os deputados, como a gente está vendo, sem os senadores. É a base da democracia. É a base da democracia. Os poderes funcionando harmonicamente. Isso, né? Isso. E como a maioria dos deputados e dos senadores querem algo a mais, né, ser presidente é difícil. Então, nem tudo que, se eu for presidente, né, lógico que eu não quero ser presidente, se eu for presidente, eu queira fazer, eu não vou poder fazer porque depende dos deputados. Tiveram presidentes da ditadura militar que simpatizaram, mas o governo da ditadura militar não foi um governo conservador. Aqui no Brasil, a gente nunca teve um governo conservador. O que é que a gente pode comparar com um governo conservador? Ronald Reagan, Estados Unidos, pouco conservador. O Churchill, na Inglaterra, né? Elizabeth Thatcher, na Inglaterra. A gente pode dizer assim que foi um governo conservador, e que teve grandes ganhos econômicos, grandes ganhos organizacionais. Até hoje são lembrados nos seus países pelas grandes potências que fizeram.
Lá, claro, com a força da monarquia, na representação da monarquia. Mas nos Estados Unidos, com Reagan, né, até hoje, mesmo os democratas reconhecem que Reagan fez um belo trabalho à frente do governo. Lógico que às vezes entra o lado humano. Eu tenho a minha ideologia política, né? Você tem a sua, mas que sempre o lado humano se sobressai sobre a ideologia política. Né? As ideologias são boas, mas quando são levadas, quando são botadas à frente, são colocadas à frente do lado humano, daquilo que eu tenho, a gente acaba fazendo, no caso, o representante do país acaba se tornando um ditador. Né? É aquilo que a gente vê na Venezuela. Ele conseguiu impor, ele já não é uma pessoa muito boa mentalmente. Ele conseguiu transcender a sua ideologia, colocou à frente de tudo. Então, se diz respeito à democracia, se diz respeito aos direitos humanos, a dignidade do homem, que é aquilo que o conservadorismo defende, ele tem que ter dignidade por ser quem ele é. Se ele sendo empresário, ele sendo gari, ele sendo, não sei, qualquer coisa, ele tem a dignidade dele, ele tem que ser respeitado, ele tem a democracia, ele tem o direito dele de ser livre e a Constituição defende isso. E o conservadorismo defende isso veementemente. E só que tem que se ter cuidado, quem está à frente, né, do país, para não deixar, e das pessoas também, para não deixar a sua ideologia, os seus pensamentos à frente daquilo que ele tem no coração, as suas ações, isso. Mas não é meio contraditório alguém que a gente pensa conforme os valores que nós adquirimos, não é? Nós pensamos assim. Nós somos o reflexo daquilo que pensamos, não é? E a ideologia está contida no pensamento. Mas como fazer esse equilíbrio e não deixar que isso aconteça? Talvez aí entraria já aquilo que a gente falou da religião, né? A religião traz isso muito para o homem, o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio na hora de falar, saber que a gente não pode falar em todo momento, que a gente tem hora para falar e pensar o que falar, né? Eu acho que a religião traz isso para a pessoa. Se eu não tenho religião, né, você pode me perguntar isso, mas eu não tenho religião, o que é que eu faço? Né? É uma pessoa que tem um senso crítico, que tem uma disponibilidade e tem a docilidade, que a gente pode dizer assim, a humildade de entender as coisas. Eu creio que também essa pessoa pode ter essa posição. A ideologia em si é boa, mas não deve ser levada como critério de vida. A gente vê que as ideologias, por exemplo, Hitler era um grande ideólogo, mas faliu o seu país. Né? A ideologia marxista, comunista na Rússia, grandes ideólogos, eles defendiam a ideologia deles. E é bonito isso, você vê presidentes e representantes que defendem sua ideologia, mas que ideologia por ideologia não leva a nada. A gente vê que sempre se acabam esses governos e não conseguem ter grande êxito. Né? Pode demorar anos, mas nunca, Mao Tse Tung também, nunca chegam a... Por isso que eu fico tranquilo com a Venezuela. Bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente volta já já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Thales Peixoto, ele que é divulgador do evento Segundo Quebrando Mitos, com a temática A Degradação dos Valores e a Crise Moral na perspectiva do filósofo, economista Olavo de Carvalho, o pensador do conservadorismo no Brasil. Portanto, eu pergunto agora sobre essa linha do conservadorismo, como o grupo formado por empresários, estudantes, profissionais liberais, que estão trazendo essa discussão no momento ao Espaço Cultural Linda Mascarenhas, neste sábado, a partir das 8 da manhã às 2 da tarde. Como vê essa questão da reforma política nos moldes em que ela está acontecendo?
né? Há uma crise política, institucional, econômica no Brasil, econômica nem tanto no momento, mas que já chegou a afetar profundamente a economia do país, que reside justamente nos casos de corrupção que foram denunciados por delações premiadas na Lava Jato e que atingem fortemente o poder central político do país, o Congresso Nacional e a Presidência da República. Nesse contexto, as aprovações, como por exemplo as propostas de aprovação para o fundo partidário, como avaliar tanto dinheiro colocado no fundo partidário quando o país está, os estados estão pedindo socorro, como sempre? Eu acho que a gente podia dar. Lógico que aqui no Brasil a gente não tem uma adesão muito grande financeiramente, por causa de N motivos, principalmente o econômicos, financeiro das pessoas. Mas a gente não tem uma grande adesão das pessoas na política do seu candidato, né? Hoje não se defende mais um candidato. Talvez as pessoas defendam mais o partido do que o candidato, ou a ideologia. Né? Mas eu acho que a gente poderia fazer uma reforma política em que os políticos, na verdade, se tornassem procuradores de voto. Né? Porque hoje não se procura voto. Né? Ou se compra, né? Ou se tenta trazer ideologia para frente e aí convencer as pessoas e se gasta muito dinheiro em campanhas com jingles, com panfletos, calendários, tanta coisa que no fim da campanha joga tudo fora e acaba virando lixo, acaba até poluindo mais o nosso país. A gente poderia fazer uma reforma política séria. A reforma política que se está fazendo é séria? Desse jeito não. Poderia fazer uma reforma política em diminuir esses partidos. Se tem um número grande de partidos nesse país e a gente não sabe nem metade das legendas, né? E aí quando a gente vai ver horário político, a gente vê um monte de númerozinho, PT, PCdoB, PSOL, PSDB, PMDB, um monte de número lá em cima e basicamente você que é filiado ou você que é eleitor de um partido não vai votar num candidato ideal porque ele não é o candidato do seu partido, ele é o candidato de outro partido que o seu partido apoia. Então, a primeira grande falha, na verdade, é isso daí. A gente primeiro precisa enxugar o número de partidos e dizer assim, você é candidato, sou candidato. O que você vai poder gastar é isso, um valor, lógico, se gasta dinheiro de campanha, se gaste, mas tem que ser um valor pequeno. E você, se quiser ganhar, vá buscar o seu eleitor. Vá tentar cativá-lo e trazer ele para votar. O primeiro erro grave da justiça eleitoral é dizer que o voto é obrigatório. O voto não deve ser obrigatório porque o eleitor tem que ser estimulado a votar. Então se vota dizendo assim, eu vou votar, tem que votar, vou votar nulo, ou vou votar nesse porque é o que tem. Então, na verdade, o eleitor brasileiro não é estimulado a votar, não é estimulado a dizer, vou votar no meu candidato porque eu gosto dele. Não. O eleitor brasileiro é obrigado a votar. Numa democracia, isso é errado. Vamos fazer, tirar o voto obrigatório, mas não vai ter adesão. Então, os políticos que vão na casa da Dona Maria, do seu João, para instigá-los a votar, para eles terem coragem e vontade de votar. Essa proposta de fazer jogos, promover sorteios, enfim, toda a forma possível para angariar recursos, como você avalia? Os políticos fazerem sorteios e jogos, se forem lícitos, eu não acho errado, não. Né? Se as pessoas quiserem fazer... Nas né? grandes democracias acontecem livremente. Sim, né? Pode fazer conversões com os partidários, né? Eu acho isso super tranquilo. E é bom que os políticos façam isso. De vez de pedir dinheiro ao serviço público, né? E ter verba para se dar para esses políticos, eles devem sim buscar dinheiro nos próprios eleitores. Eles dizem, olha, eu estou precisando para fazer minha campanha. Se vocês querem me ajudar, me ajudem, me dê dinheiro para fazer minha campanha. Desde as movimentações de 2013 até agora, né, com o acirramento das denúncias, como o movimento que está trazendo essa discussão aqui para Maceió vê as eleições de 2018? Vemos com muita preocupação. Né? Como eu já disse aqui no primeiro bloco, a gente não tem um candidato ideal a presidente. Né? A gente tem um mais ou menos, né? Os mais ou menos, né? Os mais ou menos aí. Né? E os candidatos que estão sendo investigados, os que se dizem candidatos, né? Os que se colocam como candidatos, alguns deles
se eu não me engano, sua maioria estão sendo investigados. Pois é, e aí eu faço um parêntese. Quando essas manifestações tomaram conta do país, nós observávamos uma certa movimentação mais expressiva de alguns personagens que estariam candidatos naquela época, como seria uma alternativa colocada pelos movimentos, como o senador Aécio Neves, que hoje está nessa situação. Para o movimento, como foi receber essa denúncia de estar no mesmo nível de corrupção de outros candidatos? Na verdade, o movimento, naquela época, que apoiou o Aécio Neves foi o Movimento Brasil, né? Uhum. A gente não faz parte do Movimento Brasil. Mas que esteve muito à frente dessas mobilizações. Mas naquela época não se tinha grande saída, né? Uhum. Ou era Dilma ou era o Aécio. Então, assim, será? Em escolha... Mas os dois que foram o segundo turno, né? Que estavam polarizados, na verdade, isso, né? Em escolha, se fazia necessário em tirar esse governo, que foi tirado, na verdade, da Dilma, que estava prejudicando o nosso país, né? E a única opção que tinha naquela época era hoje ele. Continua, né? o que continua prejudicando. Continua ruim, né? Na verdade, ele foi até em São Paulo, ele foi um desses protestos que teve, e pessoas chamaram ele de oportunista, na verdade. Ele, o governador Geraldo Alckmin, né? E até o empresário, na época empresário, hoje também empresário e prefeito de São Paulo, João Dória, estava no movimento que o Brasil Livre fez contra o governo do PT. Ele estava lá cantando as músicas e algumas pessoas chamaram ele de oportunista. Acabou que a ficha dele caiu e acabou saindo, né? Mas... às vezes, como eu disse, a gente se encontra essa berlinda. Apoiar quem, se não tem ninguém? Pois é, eu observo nas redes sociais, e não, apesar de ser jornalista, não participo dessa discussão partidária, do partidarismo que se estabeleceu, e de um componente que é ultra perigoso, até no Estado democrático de direito, não é? Que é o ódio. Como avaliar esse componente de atribuir às pessoas esse sentimento tão terrível? Acaba algumas discussões, né, nas redes sociais e até dentro mesmo do Parlamento Federal, a gente vê uma discussão de ódio e acaba se tornando uma baixaria que é triste para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa democracia, né? Você tem que respeitar a posição ideológica, o pensamento religioso do outro. Se ele não está concordando com você, você simplesmente... Você simplesmente diz, olha, eu não concordo, mas respeito a sua ideia e pronto. Algumas pessoas, tanto da direita ou da esquerda, né, como ou eu disse, de centro-direita, ou de centro-direita, acabam colocando a ideologia à frente de tudo e ficam sangue puro, né? Quando na verdade ideologia não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa ter o lado humano também, o lado crítico, o lado pensador. Respeitar as outras pessoas é uma coisa importante, é uma coisa que o conservadorismo defende, né? Se não adianta você ter só uma ideia no país, porque se for só uma ideia, a gente vira uma ditadura militar, e nem a ditadura, perdão, a ditadura em si, né? Em termos militar, ditadura comunista, totalitarismo e assim adiante. E a ditadura em si, nem as pessoas pensam da mesma ideia, com a mesma ideia. Existe os contra a ditadura. Mas eu acho que isso são pessoas que não pensam muito bem. Que segmentos na sociedade estão, na sua opinião, mais, digamos, inclinados a aceitar as ideias do conservadorismo no país? A população em si já acompanha, já vê que essa forma de governo, né, não critico o presidencialismo nem a democracia, mas o governo que está vigente, né, aí está errado e precisa mudar. A população em si tem dentro, em sua essência, a vontade de ter um país organizado, um país forte, um país economicamente forte, sério na sua gestão, né? Um bom exército, uma boa polícia militar, bons políticos, uma boa gestão, um plano diretor de governo, enfim. Mas essa questão, quando se fala, perdão,
interrompê-lo novamente. Pode falar. Mas quando se refere a uma ordem estabelecida, com o Exército, com a Polícia Militar, enfim, com esta ordem que nos remete ao regime militar, pode-se dizer também que, não se pode garantir que foram governos austeros e totalmente distantes de alguma irregularidade, até porque não havia liberdade suficientemente, até da imprensa, sobretudo da imprensa, para denunciar. Mas a gente precisa da defesa do Exército para defender a gente daquilo que vem de fora. Sim, mas aí é uma defesa... Eu falo do Exército forte para isso. Forte para estar nas nossas proteger fronteiras. Nosso país. Para estar nas nossas fronteiras. Proteger nosso país. Por exemplo, a Polícia Federal precisa de investimento, apoio, tanto para Lava Jato quanto para entrada de drogas. O Exército também ajuda a Polícia Federal, aumentar a circulação de viaturas do Exército na nossa fronteira, nossos mares. Por isso que eu digo um Exército forte. A gente precisa umas Forças Armadas que defendam o país. A gente precisa de pessoas, de uma Força Armada forte para defender o nosso país. Não é que a gente vai entrar em guerra, não. Uma Força Armada, a gente está capacitado para, se por um acaso... não sei, acontecer alguma coisa, a gente ter defesa, poder deixar nosso cidadão resguardado, né? E pessoas que amam o seu país, né? Na verdade, as pessoas hoje acabam ficando irritadas com o próprio país e não defendem ele, né? A gente vê muito brasileiro reclamando do próprio país. Há uma certa letargia no momento, isso, não é? A gente vê, eu comparo muito com os americanos, mas a gente vê os americanos sabendo cantar hino nacional, um de independência, todo mundo indo ver o desfile, né, e todo mundo amando a cultura do seu país, defendendo o seu país, mesmo com as situações que eles vêm passando, que são caóticas, né, às vezes tem essa nacionalidade muito grande dentro deles, coisas que aqui no Brasil a gente não tem, porque os nossos representantes vêm destruindo isso ano por ano, e vão se preocupando com aquilo que eles vão ter no futuro, no bolso e de bens. Pois bem, falemos agora, nos minutos finais da nossa entrevista, Thales Peixoto, sobre essa programação e como vai ser desenvolvida neste sábado. A gente vai começar amanhã, a partir de 8 da manhã. Quem não conseguir fazer inscrição no Facebook ou pelos telefones pode ir lá no dia, mas eu não garanto que vai ter vaga, porque o Espaço Linda Mascarenhas não tem uma quantidade grande de cadeiras, é um espaço muito bem aconchegante. Eu já queria agradecer ao presidente Júnior Almeida pela disponibilidade e ao IZP pela disponibilidade do espaço, né, o apoio do IZP. E como a quantidade de vagas a gente não pode deixar aberto para todo mundo, se tem um número restrito, por respeito ao espaço, as pessoas que vão estar lá também, aos ar-condicionados, né, que se tem uma logística para isso. Se você puder fazer a sua inscrição pelo Facebook, no link, né, que tem lá, faça. Pelo telefone também, tem um WhatsApp da gente no telefone, você pode passar o WhatsApp, a gente passa o passo a passo para você. Mas o evento vai decorrer primeiramente com a palestra do professor jornalista Rodrigo Veridiano, né, bastante conhecido aqui no nosso estado. Depois, o doutor Adriano Soares, né, vai falar um pouquinho sobre marxismo cultural. A gente vai dar um intervalozinho depois do doutor Adriano Soares. Aí vem o do professor e doutor Eduardo Lira. E para finalizar com chave de ouro, o juiz federal Aloysio Cavalcante. Então eu convido a todos vocês, não só acadêmicos, mas a comunidade em geral, né, você jovem, você adulto, você idoso, a gente está abrindo para todo mundo, então assim, não vai ser um diálogo super difícil, todos vão poder entender e vão poder perguntar à vontade. Então convido a todos amanhã a partir das 8 da manhã no Espaço Linda Mascarenhas, do lado do CEPA. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.